Ajude a fazer a nossa programação. Colabore com ideias e sugestões. Participe ativamente pelo nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto, voz ou vídeo para 86 98820 7094. Este é o canal que liga você a Estranhado Web TV de União Piauí, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais. Estranhado Web TV apresenta Personalidades Notáveis, um programa de entrevista, um bate-papo direto, frente a frente, com pessoas que de alguma forma, cada uma ao seu modo, tornaram-se personalidades notáveis. O Dr. José Osmar Alves nasceu em 9 de maio de 1963, no lugar Bom Princípio, município de União. Filho de José de Abreu e Maria Inês, estudou na Escola Filinto Rego e, mais tarde, concluiu o curso superior em Direito pela Universidade Federal do Piauí, formando-se advogado. Construiu uma carreira sólida como procurador de justiça no estado do Maranhão, desempenhando funções relevantes no campo jurídico. Posteriormente, assumiu cargos de destaque em sua trajetória profissional, como diretor do Instituto de Terras do Piauí, o INTERP, a partir de junho de 2022, e diretor da Escola do Legislativo em abril de 2023. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi candidato a prefeito nas eleições municipais do ano de 2020. Desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores em 2023 para concorrer à vaga de prefeito pelo PSD. Porém, numa coligação com o Partido dos Trabalhadores, foi candidato a vice-prefeito no ano de 2024. Além da carreira jurídica e administrativa, Dr. José Osmar também atua politicamente e se dedica ao fortalecimento da comunicação em União, sendo proprietário do portal de notícias Acesse União, com planos de expandir para rádio e TV online. Para iniciarmos a nossa entrevista, vamos falar um pouco da sua trajetória de vida. Relembrando um pouco da sua infância, juventude, aqui em União, quais são as suas principais lembranças? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de a gente ter aqui em União um meio de comunicação na internet, como é a iniciativa do Eudes de instituir, né, criar essa TV, né, Estranhado TV. Né? Então isso é parabéns a você, toda a equipe que faz esse órgão de comunicação. Bem, em relação, eu estava ouvindo aí você mencionar um pouco da minha trajetória. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, só uma coisinha, que me é muito cara. Eu gosto muito dessa fase da minha vida. Eu cheguei aqui em União para estudar ali por volta de 77. Estudei ali no Maria Simplício, depois no Fenelon e em seguida no ginásio, né? E nessa época, eu conheci aqui alguns colegas que se interessaram, colegas de aula, adolescentes, que se interessavam muito pela cultura, incentivados por um grupo de professores que nós tínhamos na época aqui em União, né? Ginásio. E esse grupo de professores, com esse grupo de alunos, nos reunimos e naquela época criamos um movimento cultural, né? Iniciado por um clube de leitura, lá no ginásio, e dando prosseguimento com a realização de festivais anuais de música, de poesia e de artes plásticas. Então eu participei disso lá atrás, 79, 80, 81, 82, 83, até 84 nós realizamos esses eventos aqui em União, e foi a partir desses eventos, do movimento cultural ainda incipiente, nós, como eu disse, adolescentes, depois jovens, muito jovens, mas esse movimento cultural me fez despertar para vamos dizer, a importância da gente estudar, da gente seguir, né, adquirindo cultura, e me trouxe a ser o que modestamente você mencionou aí. Então eu quero só registrar esse fato. Pois bem, eu fiquei, como ele disse, na minha infância, eu fui um estudante tardio. Como na época, quem nasceu na década de 60 e 70, até a década de 70 aqui no Nordeste, aqui no Piauí, aqui em União, normalmente só começava a estudar aos 7 anos de idade.
E eu, além de só começar a estudar aos 7 anos de idade, ainda tive atrasos de deixar de estudar, porque meu pai tinha que se mudar para algum lugar no interior desse aí, não tinha escola. De modo que eu cheguei aqui em União um tanto atrasado com relação aos outros colegas de aula, né? Mas isso me fez ser um pouco mais maduro que eles, na média 2 anos mais velho do que meus colegas de aula, né? De ginásio. Me fez ser um pouco mais maduro do que eles, acabou me beneficiando, eu imagino assim. Pois bem, da minha infância no interior, eu me recordo de ter ajudado meu pai a trabalhar na roça. Todo mundo no interior de União naquela época trabalhava, ainda como hoje, né? Trabalhar de roça mesmo, trabalhando de roça, trabalhando aí ajudando meu pai até na colheita de cana ali no Maranhão, no Coelho Neto. Eu fiz de tudo um pouco nessa vida. Mesmo quando eu era estudante, nos finais de semana e nas férias, a gente tinha que fazer alguma coisa para arranjar algum dinheiro, para ajudar em casa, para comprar alguma coisa para a gente mesmo. Mas isso é uma coisa boa, e eu não sou o único nisso, pelo contrário, vários dos meus colegas, dos meus conhecidos, viveram assim, né? Começaram assim. É normal, como eu digo, é normal, infelizmente. Eu digo infelizmente porque criança tem que estar estudando, mas infelizmente era normal aqui a gente trabalhar, né? Ainda quando criança, certo? Mas eu tenho boas recordações, sim, claro, boas recordações da minha fase de criança, né? De jovem, né? Aqui em União, né? Como ele disse, tá no meio do meio cultural, isso era importante demais para mim. Começar a tocar as primeiras notas, acordes de violão, como eu toco ruim, né? Não sou músico não, mas enfim, compor algumas músicas, conhecer a literatura, começar a ler os grandes clássicos, né? Da literatura brasileira e depois universal. Tudo isso são recordações muito boas da minha fase de juventude, de infância, né? De adolescência e juventude, como estudante. União para mim é a minha casa, o meu berço, onde eu nasci. União é tudo para mim. Eu gosto demais do meu município. Eu conheço outras terras, né? Conheço outros mundos, mas o nosso mundo, o ser humano é sempre telúrico, né? Sempre gosta de onde ele nasce, da terra dele, né? E eu não sou diferente. Eu gosto muito da minha cidade, do meu município. Gosto do nosso povo. Nasci no interior, bem no limite ali de Lagoa Alegre com União, né? Mas onde eu nasci, o local onde eu nasci, Bom Princípio, faz parte da Lagoa do Barro, fazenda Lagoa do Barro antiga, e a mais da metade da Lagoa do Barro ficou para o município José de Freitas, de Lagoa Alegre, mas onde eu nasci, o Bom Princípio, é município de União, né? Então é isso. Mesmo sendo aluno da rede pública de ensino em União, a nível superior, o senhor optou por uma determinada área. O que fez o senhor decidir por estudar o direito? Bom, essa é uma pergunta boa que deve ser feita para todos os profissionais que optam por uma área específica. Quando a gente está estudando, não sei se aconteceu com você, mas comigo acontecia assim. A gente não pensava muito no que ia fazer ali, até a 8ª série, naquela época, né, do 1º grau. Mas teve um episódio assim muito marcante na minha vida que me fez optar pelo direito. Ali por volta de 82, 83, 82 mais ou menos, um colega nosso aqui da época, um pouco mais velho, ele cometeu um crime aqui, um homicídio na época. Aqui em União era muito pacata, a cidade muito pacata na década de 80, mas ele cometeu esse desatino, né? Um rapaz, né? Mais velho do que nós, mas jogava bola com a gente ali no poeirão ali do Buritizinho, né? E aí ele cometeu esse desatino, não sei se era a namorada dele, enfim, ele matou essa pessoa e ele foi preso, né? Então isso foi um choque para todos nós e mais ou menos uns 8 meses depois ele foi a julgamento aqui no fórum aqui de União. E um professor que era professor nosso, professor Pedro Reis, de saudosa memória, levou a nossa turma, para ver esse júri, né? Assistir a esse júri, né?
E eu fiquei impressionado, como todos, eu imagino que foram, todos os alunos. A gente nunca tinha visto aquilo, né? Um júri popular à disposição das autoridades ali, o promotor, a defesa, os advogados de defesa dele, o juiz, os assistentes, toda aquela disposição, né, da lei, a exposição das razões do Ministério Público, do promotor de justiça, né, as razões da defesa, né, os depoimentos das testemunhas, o depoimento do réu, amigo nosso, né, aquilo me impressionou muito, né, e me fez pensar que era uma profissão bonita, né, profissão que defendia, né, defendia a lei, defendia aquilo que era correto, a justa aplicação da lei, né? Tanto o juiz que declara a lei, como o promotor, o Ministério Público, que é um advogado da sociedade, né? Quanto a defesa, o advogado, né, particular contratado, que faz a defesa do réu, faz a defesa daquele que é acusado de cometer um crime. Então todo aquele clima me fez pensar em estudar isso, né? Fazer direito. Aí quando estava no segundo grau, na época, segundo grau do ensino médio, eu comecei a direcionar mais os estudos para a área de conhecimento geral, né? Para a área de ler alguma coisa de filosofia, já lendo, antecipando um pouco, de modo que foi bem natural eu fazer direito, né? Depois, quando eu cursava direito, eu fui convidado a ser professor de história do Estado, naquela época, um contrato, esses contratos belos que ainda existem hoje. Eu fui convidado a ser professor de história na Secretaria de Educação do Estado. E naquela época, enfim, tinha uma dificuldade muito grande de professores, né? E aí acabei indo dar aula de história. Eu não era eu era um acadêmico de direito. E fui dar aula de história. Então eu pensei, eu vou fazer história, né? Eu vou fazer o vestibular para história, eu vou pelo menos ser acadêmico de história para justificar um pouco a questão de eu estar dando aula de direito, de história. E aí eu fiz o vestibular, no segundo ano da universidade, fazendo direito, eu fiz o vestibular para história. Entrei para história e comecei a fazer história também. Eu não concluí o curso de história, faltam 12 disciplinas, eu agora vou tentar. Me disseram que lá tem vaga, eu vou até pedir para concluir 12 disciplinas. Então, mas eu cursei história também na universidade e fui professor de história e professor de direito tributário, né? E criminologia tributária na Escola Superior do Ministério Público, né? Então tem uma relação muito com o direito, né? E também com o magistério, a escola, né? E recentemente, você mencionou aí, eu fui diretor de uma escola, da Escola do Legislativo, que é uma escola de governo, né? Que é muito importante para a formação, para a capacitação dos servidores da Assembleia e dos servidores públicos de um modo em geral, e também para levar para a comunidade, né, a formação, especialmente uma formação cidadã. Foi isso que nós procuramos fazer enquanto dirigimos a Escola do Legislativo. Entrando um pouco no cenário político, o senhor é conhecido por defender uma plataforma do desenvolvimento econômico e social de União. É favorável que haja o desenvolvimento do empreendedorismo, exatamente para que a cidade em si, tenha um desenvolvimento, né, em termos de economia e desenvolvimento também social. Sabendo que o senhor tem uma ligação muito forte com o governador do estado, com o senador da República, que hoje, ministro do Desenvolvimento Social, além de ter acesso a deputados federais e deputados estaduais, não seria interessante utilizar esse apoio para efetivar um projeto como cidadão para desenvolver a economia e o social em união, e com isso as pessoas poderem conhecer mais de perto a sua atuação e os seus projetos políticos? Essa é uma pergunta boa. Você só faz perguntas boas, aliás. Bom,
Quem teve a oportunidade de me ouvir nas entrevistas ou nos palanques, ou ler alguma coisa que eu escrevo, sabe que desde 2020, quando eu aqui cheguei para ser candidato, eu defendo uma pauta econômica, né? Eu defendo o sorregimento econômico do nosso município. Essa é a minha plataforma principal, porque eu costumo dizer o seguinte: quando a gente faz as pesquisas aqui, aí é comum o pesquisador, perguntar para o pesquisado qual é o maior problema aqui do sua localidade, do seu bairro, da sua rua, né? E as pessoas vão dizendo. Ao final a gente tem um percentual daquilo que a população julga que é o problema mais grave, em primeiro, segundo, terceiro lugar, enfim. E normalmente aqui em União, a saúde, o problema da saúde é o problema principal da população, né? Mencionado tanto na cidade quanto na zona rural. Saúde. Depois vem transporte, mobilidade, né? As estradas, as ruas. É um problema sério. Falta d'água, água potável para beber, outro problema sério, né? Energia deficiente, energia elétrica deficiente, um problema sério. E estão elencando assim, né? Educação aparece também como um problema, mas lá um pouco menor. Então, é esse o elenco de problemas que o unionense identifica como sendo aquilo que afeta mais a população. E eu costumo dizer o seguinte: nenhum desses problemas é o maior problema nosso. O nosso maior problema é a nossa fragilidade econômica. Porque, eu lhe digo com segurança, porque os dados são do IBGE, que a nossa renda per capita, a última renda per capita medida de 2022, nós temos uma renda per capita de R$ 759 por mês. R$ 759 por mês, renda per capita. É meio salário mínimo. Na época, né? Era meio salário mínimo. Então, um povo que tem uma renda de meio salário mínimo, que dá aí $150 na época, 150, $120 por mês, vive muito, mas é muito abaixo da linha de pobreza. Naquela época, 52% das famílias de União dependiam de um auxílio do governo federal, tipo Bolsa Família. 52% de cada 100 famílias, 52 dependia para não morrer de fome. Então, se o governo federal tirar isso aí, no dia seguinte nós estamos passando, a metade da população de União está passando fome, né? Outro dado gravíssimo: União já foi o terceiro maior município em produção de alimentos e de outros produtos na década de 20 do século passado, década de 30 do século passado, 20 e 30. Temos dados. E hoje a União está muito abaixo da 40ª cidade, né? Nós temos a produção de União, a produção de animais e de cereais. Frutas não se produz, verdura também não se produz, mas animais e cereais só dá para alimentar a nossa população durante uma semana. Se nós fôssemos, a partir de hoje, comer só coisa produzida no União, só dava para alimentar uma semana. E olha, com 4 produtos, só uma semana. Então nós vivemos uma insegurança alimentar. Nós não produzimos nada. Praticamente 99% de tudo que nós consumimos vem de fora. E isso leva todos os recursos nossos para fora do município. Você sabe que a circulação da moeda é como um milagre. R$100 se circular 10 vezes entre nós se torna R$1.000. E quando todo mês nós pegamos um monte de dinheiro aqui nosso, que a gente produz aqui, a gente ganha, e envia para fora do município, esse dinheiro não circula aqui. Então nós precisamos, no meu modo de ver, desenvolver o município. E eu tenho um mote para isso, um slogan. Nós devemos transformar o nosso município, União, no maior produtor de alimentos do Piauí, um dos maiores produtores de alimentos do Nordeste. Em 4 anos se consegue. Você sabe por que em 4 anos se consegue isso? Porque nós não produzimos nada.
O Piauí, de uma maneira geral, só produz soja, milho e um pouco de algodão lá em cima, no sul. Não produz nada. Então, se você começa a produzir algo, você de repente, imediatamente, você se destaca. Produzir, transformar essa produção aqui, criar alternativa viável, econômica para o povo de União, especialmente para a juventude. Eu digo sempre, um país, um estado, um município que não aproveita a força de trabalho dos seus jovens, ele está fadado ao fracasso eterno. Porque é a juventude que tem a força de trabalho, seja a força intelectual, seja a força física mesmo de trabalhar. Quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo essas capacidades. É preciso renovar isso. E a gente não tem preocupação com isso. Quando eu digo a gente, é o poder público. Aí sim, eu respondo a sua pergunta. O poder público não deve ter, no capitalismo, que é o nosso sistema econômico, né? O capitalismo, o Estado é aquele órgão que está ali para mediar as tensões, as relações entre os capitalistas, né? E arrecadando os impostos, frutos desse trabalho privado, construir a infraestrutura necessária para a produção, né? Então, as redes de energia, as redes de saneamento básico, as estradas, né? A organização do mercado, a criação das leis para organizar tudo isso, para regulamentar a produção, né? Então é função do Estado. Mas o Estado tem uma função maior que não tem exercido aqui no Piauí, não tem exercido, que é a de induzir o desenvolvimento, chamar as pessoas que querem, e tem muita gente que quer produzir. O problema é que você nem vê como fazer isso, você não tem uma ideia, né? Então, reunir essas pessoas e apresentar os projetos. Nós precisamos que a União produza 20 mil toneladas de peixe no ano tal, 30 mil toneladas no próximo ano, fazer esse planejamento. Estou dando um exemplo. Precisamos produzir cereais para o nosso município. Você é mais ou menos, você tem uma idadezinha já, deve se lembrar que aqui em União já produziu muito arroz, feijão, farinha, esses cereais básicos. Tinha muito, aquele armazém da Cibrazen, aquela Cibrazen que hoje é alguma coisa ali que não tem nada a ver com cereal, eu já vi aquilo ali lotado de cereais. Final da década de 70 e década de 80, lotado de cereais, lá é muita. É porque nós produzíamos, União produzia, hoje não produz, né? As pessoas dizem, não, porque o povo é preguiçoso, que não quer mais produzir, não quer mais trabalhar na roça, não sei o quê. Mas olha, veja, trabalhar na roça, como eu trabalhei, como o papai trabalhou, meu avô trabalhou, meu bisavô trabalhou, realmente ninguém quer, porque é um serviço penoso e que não dá resultado do ponto de vista econômico, só dá para comer a marra. Mas na época não tinha alternativa e as pessoas produziam. Eu falo da Cibrazen, da produção antiga que nós tínhamos, não é para dizer que nós devemos voltar a trabalhar no machado, ou continuar trabalhando no machado e na foice, não. Eu estou dizendo isso para mostrar que a União é uma terra, possui uma terra que tem condições de produzir alimentos para nós e com sobra para nós exportarmos. E é isso que o poder público precisa entender, que é o indutor desse desenvolvimento. A prefeitura é o órgão por excelência para isso. E aqui nós não estamos tratando de política, de nada, de coisa de... Nós estamos tratando da questão econômica. Então a prefeitura é o órgão por excelência. O prefeito é a liderança, ou a prefeita é a liderança máxima, né, política do município. Se chamar, as pessoas vêm. Se mostrar o caminho, as pessoas seguem. Essa é a função da liderança política, né? Tem uma música muito linda do Manduca, ali do Ceará, desculpe, que foi popularizada pelo Fagner. Amigos, a gente encontra, o mundo não é só aqui, repare naquela estrada, a que distância nos levará. Aí lá pelas tantas ele diz, repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar, né?
Então isso é uma sabedoria, né? A multidão sempre vai precisar de alguém mais alto. Eu sou multidão aqui. Então quem é que guia aqui os nossos cidadãos unionenses? É o prefeito, o padre, né? o pastor. São essas pessoas, é o promotor, é o juiz, né? São essas pessoas que têm a responsabilidade de serem o guia da sociedade. Para isso precisa ter essa consciência. E o prefeito é o guia máximo, maior, o mais importante. Chamando, tendo, né, respaldo para chamar as pessoas seguem. Então essa é a nossa... É o que a gente pensa a respeito desse assunto. E nós estamos trabalhando na criação, já tivemos a primeira reunião, da criação de uma cooperativa mista de produção, né? E que nós vamos elaborar os projetos, sim. Aí você diz, a minha relação com o governador, com o ministro e tal. Isso aí, sim, aí nós podemos, sim, utilizar desse contato que temos, né? Esse contato mais fácil que temos, porque são pessoas que a gente tem relação há muito tempo, relação de amizade até, principalmente com o ministro Wellington Dias, de pegar, né, e aprovar projetos para ajudar na formação dessa estrutura aqui, não é na aplicação em si dos projetos, porque isso aí nós temos que pegar, o recurso é nos bancos públicos, que tem aí as agências de financiamento, então aí com o dinheiro para a gente pegar e aplicar na produção. Agora, o poder público, como eu disse, tem essa obrigação de organizar isso aí, incentivar e ajudar a mostrar para o povo que a única saída que tem de um país, de um estado, de um município, é se voltar para a produção de bens e serviços. Nós, para isso, temos uma juventude preparada, eu sei que nós somos preparados, né? E nós trabalhamos nesse sentido, visando esse objetivo. Dentro da sua trajetória política, o senhor foi candidato a prefeito em 2020 e vice-prefeito em 2024. Todas as atividades que fazemos, aprendemos e cometemos falhas. Quais foram as suas principais falhas nessas duas tentativas de chegar à prefeitura? Bom, em 2020, um dos principais, o problema, eu penso, eu analisei, tive tempo, né, de analisar o que nós fizemos de errado, ou deixamos de fazer, né? Cheguei à conclusão de que o fato de eu ter chegado em cima da hora aqui, assim, claro, eu sou unionense, eu nunca saí daqui, meu primeiro voto foi aqui, minha primeira escola foi aqui, tudo aqui, meus parentes moram aqui, no interior e aqui na cidade, tudo. Mas eu trabalhava em São Luís, né? Eu trabalhava em São Luís, eu vinha aqui 1 ou 2 vezes por mês, não tinha esse convívio diário, as pessoas, portanto, conheciam muito pouco. Eu cheguei aqui em 2020, em maio de 2020, a pesquisa mostrou que eu só era conhecido por 6% da população, de ver ou de ouvir falar. De ouvir, rapaz, eu ouvi falar, 6% só. E eu tinha 3% dos votos, né? Isso em maio para junho de 2020. Mas o candidato não era eu, o candidato era o professor Antônio José Medeiros, né? Ele estava fazendo a pré-campanha dele, muita dificuldade, estava na Covid, etc, ele já é um homem idoso, né, e tal, mas estava fazendo. Aí quando foi feita essa pesquisa, aí eu falei com o governador, na época, do governador Wellington Dias, governador, olha, eu não tenho condição de ganhar a eleição porque o povo não me conhece e está muito em cima, não tem tempo de fazer. Aí ele disse, não, rapaz, isso aí já estava em agosto, porque o professor Antônio José Medeiros teve um problema de saúde, decidiu sair, desistir. E aí ele disse, não, mas dá, você junto lá todo mundo, União é pequeno, município pequeno, você consegue e tal. E aí eu acabei aceitando, né? E cheguei e comecei a campanha 16 de agosto. No dia 16 de agosto, para a eleição no dia 5 de outubro. Aí não deu tempo. Tanto que faltando 2 dias para a eleição, a gente fez uma pesquisa. E a mesma pergunta foi feita. Aí já tinha os candidatos. Desses candidatos, 7 candidatos, né? 7 ou era 8. Desses candidatos, quem você conhece de ver ou de ouvir falar?
apenas 39% disseram que tinham me ouvido falar de mim ou me visto, depois desse período, que foi um período doido de campanha mesmo, noite e dia, né? E nós tivemos 27% dos votos, né? De 39% que conhecia, que ouviu falar e tal, 27%. A estatística mostra que claro que a estatística é a estatística, mas se eu tivesse sido conhecido por 65% a 70% dos votos, provavelmente teria ganhado a eleição ali com uma margem pequena, se tivesse se mantido essa transferência de voto pelo conhecimento, essa decisão de voto pelo conhecimento, né? Então, o maior erro foi esse de ter... Aí não foi um erro meu, né? Foi um erro do PT, né? Um erro aqui do PT, que não decidiu com antecedência que nós tínhamos que ter o candidato lá em dezembro de 2019, né? Aí tinha tido tempo para conhecer o Zé Osmar, as pessoas conhecerem, né, o pensamento, né, a história, o pensamento, o que nós imaginamos para a administração pública. E aí penso eu que a gente podia convencer as pessoas de que era capaz de, juntamente com todo mundo, conduzir o destino do município. Esse foi o principal erro de 2020. Em 2024, em 2020 eu estava no Ministério Público, né? Então, em 2022, eu completei o tempo para me aposentar antes de tempo, né? Eu podia trabalhar 17 anos ainda e tal, mas a pedido do governador Wellington Dias, eu pedi a aposentadoria e vim para o INTERP, Instituto de Terra do Piauí, ali em junho de 22, né? Já estava em plena campanha. Mas aí tinha tempo, para 24 tinha tempo de a gente se posicionar, né, para ser conhecido e tal. E eu, no início, ali no mês de maio de 23, início de 23, vim para cá, assim, compramos esse imóvel aqui, preparamos todo o estúdio, a coisa para comunicação, né, para a gente se tornar conhecido realmente, porque aí havia a possibilidade. Embora o prefeito estivesse muito bem colocado, né, a situação de 2020 era diferente, era mais fácil. 2024 é mais difícil, sabia disso, né? Mas aí o Partido dos Trabalhadores, a história aí todo mundo, eu acho que boa parte conhece, o PT optou por outro nome, né? Por outro nome. E eu, juntamente com um grupo de companheiros, chegamos à conclusão de que eu devia sair para um outro partido para poder ser candidato. O PT teria o seu candidato, o prefeito candidato e eu o candidato, né? Para disputar, né? Vamos disputar. A ideia era essa, porque ganhar não é o objetivo de vida ou morte para nós, né? Não. Ganhar é uma consequência de um trabalho, é uma consequência do entendimento do nosso povo, de que a gente pode e tal, né? Pois bem, então o partido para o qual eu fui não queria, entendeu lá que disse que tinha um acordo estadual onde o partido tivesse melhor, o PT apoiava. Onde nós não tivesse melhor do que o PT, nós apoiaremos o PT. E aí essa coisa, não, rapaz, eu digo, tudo bem, então é o seguinte, o PSD faz a composição com o PT, eu não sou empecilho para isso, mas eu não sou candidato, né? Eu não vou ser candidato. Pronto, você bota, você vai lá e vão lá e tudo, eu não sou candidato. Não, mas o PSD queria ter o vice, pois então você arranja outro vice, né? Tem outros nomes aí, sugeri alguns nomes, sugeri nomes fora do PSD para ser vice e disse que não seria candidato. Mas na última hora, rapaz, era muito pedido, né? Muito, né? Os companheiros lá do estado, deputados, não sei quem, todo mundo, rapaz, lá juntos a gente ganha. Eu sabia, eu lhe falo com seriedade, em junho de 2024, eu sabia que nós não ganharíamos a eleição. Estava muito claro, era muito claro. Tinha as pesquisas e também tinha os sinais da rua, né? Ninguém é doido, eu não sou doido. Mas o governador achava, juntamente com o grupo, que achava que se eu tivesse junto, se eu compusesse a chapa, a gente ganhar a eleição. Eu disse que não ganhava, né? Olha, ninguém ganha a eleição. Não, ganha, tem aqui os dados, nós vamos para cima e tal. Eu cometi um erro, né? Eu não devia ter sido candidato. Eu estou mencionando o erro do segundo, né?
eu não cometi o erro eu não acho que cometi erro em sair do PT, não acho isso, eu acho que foi uma medida acertada. Talvez eu tivesse ido para outro partido, o PSOL, era uma ideia que nós tínhamos para ir para o PSOL, né? Mas o PSD convidou, o PSD é um partido nacional, um partido não é que... O PSOL também é, mas o PSD tem, né? Uma estrutura, a gente imaginou que tivesse uma estrutura aqui em União. Na verdade, não tinha essa estrutura aqui em União. Pois bem, e aí eu não devia ter sido candidato. Devia ter saído do processo, enfim, nem declarado meu voto, ou declarado, enfim, mas não, saí do processo, eu votava como eleitor comum mesmo, e me preparava, como de fato estou me preparando, para 2028. Mas cedendo a um apelo do governador, né, pedido, e do ministro, e de outros, estou mencionando porque essa é a realidade, né, tem pessoas que sabem disso, a gente acabou aceitando compor essa chapa, né, com o candidato do PT, né, e fizemos o nosso trabalho. Eu considero que fiz o meu trabalho, né? Fui para as reuniões, falei daquilo que eu penso na administração, né, mas havia uma dificuldade grande, que era o fato do prefeito estar muito bem posicionado, né, para a população. Eu compreendo a decisão da população. A dizer, não, diziam, essa ideia, né, mitológica de que não, União não reelege, União não reelege. Ora, isso é bobagem. Eu mostrava nas reuniões que todas as eleições, em todas as eleições que o povo não reelegeu aqui em União, o povo tinha razão de não reeleger. Ele tinha uma alternativa melhor, porque tinha o sujeito que estava se propondo a reeleição não tinha se comportado bem, né, na administração, se portado bem, se conduzido bem, e tinha alternativa melhor. A 2024, o povo não via assim, né? O povo não via assim. O prefeito estava fazendo uma administração boa, né? Do ponto de vista de obras, essa coisa toda, é verdade. Do meu ponto de vista, não é boa. Porque eu, conforme eu já falei na pergunta anterior, eu vejo a administração de uma outra forma, né? Como indutora do desenvolvimento. Aí é uma coisa diferente. Mas, do ponto de vista comum, é uma administração boa. E muito bem posicionado, e o povo não viu uma alternativa viável, né? Então, foi naturalmente reelegeu. Essa análise eu fazia isso aí desde antes. De modo que, erros, né? 2020 chegar muito em cima da hora, não devia também ter vindo, nem em cima da hora. E 2024 ter sido candidato a vice. Considerando a eleição de 2020 e a eleição de 2024, existe um intervalo de 4 anos. Politicamente, isso não é bom. Já estando no PSD, eu pergunto, existe alguma ideia ou algum pensamento para o Dr. José Osmar sair candidato a deputado estadual nas eleições em 2026? Bom, tem um grupo de amigos que está pensando nessa ideia, né? Que a gente saia candidato a deputado estadual em 2026. Eu, particularmente, ainda não estou convencido de que seja o caminho mais viável, né? Porque as eleições no Brasil se tornaram caríssimas, né? Financeiramente é inviável, quase inviável para uma pessoa como eu, que penso em fazer uma política diferente, penso e faço de uma forma diferente, né? Uma política apenas de se mostrar para a população, da propaganda, né? A política apenas do convencimento das pessoas, né? É muito difícil, não é fácil, né? Eu creio que ainda haja algo em torno de 40% dos eleitores brasileiros que votam, né, com consciência, procuram ver os candidatos que se apresentam e analisando
qual daqueles é o melhor, deposita o seu voto sem exigir, sem esperar, sem algum retorno, né? Vamos dizer assim, material, né? Acho que isso aí, eu ainda estou sendo otimista, mas eu acho que está em torno de 40%. É com essa faixa que eu trabalho, né? É para essa faixa, para todo mundo, aliás, mas com essa faixa aí que eu conto. Então, não é fácil para uma pessoa como eu, repito, ser candidato a deputado estadual, uma candidatura estadual, né? Exige um volume de recursos que eu não tenho e que eu gasto até hoje, né? Na política é o que eu ganho, é daquilo que eu ganho, né? Então, mas vai depender do andar da carruagem, como se diz. Se eu for candidato a deputado estadual, eu vou logo antecipando para você aqui, para você, Sampaio. Eu serei candidato, eu farei uma reforma política só para mim. Como assim? Eu serei candidato de um distrito. Se eu for candidato, eu farei campanha só em União, na minha cidade. Serei o deputado de União. Farei campanha em Teresina, porque todo mundo faz em Teresina, né? Tem o maior eleitorado, então todo mundo faz em um pedaço, pegar um pouquinho em Teresina. Então, União, Teresina, José de Freitas, Lagoa Alegre e Miguel Alves. E um pedacinho de Altos, certo? Então eu vou fazer uma reforma, eu vou ser um candidato desse distrito. Somando os eleitores desse distrito, dá para eleger 5 deputados, 10 deputados, sei lá. Então, isso facilitará, né? Porque você não vai dispersar tempo e os recursos que você tem em 40, 50, 60, 70, 100 municípios, como tem 200 municípios, quando tem um deputado que faz, né? Faz campanha, né, no estado todo. Nós faremos só nesses municípios, certo? Seremos deputado desses municípios, especialmente de União, certo? Então, antecipo isso para vocês. Sendo candidato em 2020 ser deputado estadual, será feita a campanha apenas nesses municípios e especialmente União, né? Mas aí depende, né? Como eu disse, depende de conversa, né? Eu gosto demais e sigo demais e ouço demais o ministro Wellington Dias, né? E nós já conversamos 2 vezes depois da eleição e vamos conversar mais sempre que a agenda dele é muito apertada, mas sempre que ele tiver oportunidade a gente vai conversar, né? E ele me orienta, ele vai dizendo, olha, eu acho melhor você fazer assim, eu acho melhor você fazer assado e tal. E eu vou analisando né, e vamos seguindo. Ele é do PT, eu fui quase fundador desse partido. Aqui em União fui quase fundador desse partido, né, do Partido dos Trabalhadores. Sair do PT foi uma circunstância, foi um ato difícil para mim, muito difícil. Mas o homem não deve ser escravo de uma ideologia, de uma religião, de um vício. Eu aprendi assim a ser livre, um homem livre nas ideias e também fiz um sacrifício muito grande, porque eu gosto de política. Eu sou um ser político, né, por natureza. E passei 30 anos fora da política por causa do Ministério Público, para não misturar as coisas, né? Até que o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público permitiram, né, interpretar a Constituição. Não, quem é membro do Ministério Público pós 88, até 2004, né, quem entrou até 2004, entre 88 e 2004, pode se candidatar. Foi por isso que eu fui candidato em 2020, sendo promotor, né? Mas eu esperei esse tempo todo para alcançar a minha independência financeira, para não depender de um cargo político, né, eleitoral, decorrência de uma eleição, não ficar dependendo disso, certo? Então, por isso que eu não quero me vincular a uma campanha, a uma eleição de gastos exorbitantes, que eu tenha que recorrer a recursos que não sejam de origem adequada, né? Não dá. Eu sou promotor de justiça, né? Sou homem da lei, defensor da sociedade, da lei através da sociedade, através da lei, da aplicação correta da lei. Então isso me faz ser esse homem que sou, esse político que sou, e olhar no olho
do unionense especialmente, e dizer: se você, unionense, acha que esse caminho que nós tomamos na política, de eleições caríssimas, se você acha que esse caminho é o adequado, vendo o resultado disso aí que nós vemos, bom, tudo bem, você é livre para fazer isso. Mas se não, se você pensa como eu, se você está procurando alguém que... Então nós temos que seguir juntos no caminho aí com outros que pensam assim, né? Para que a gente mude o curso do nosso estado, do nosso país. Isso que eu prego. E aqui não é campanha, é uma pregação de formação cultural para o nosso povo. Entendeu? Uma das missões da Estanhado Web TV é esclarecer os internautas sobre vários assuntos. Aproveitando a oportunidade da entrevista do Dr. José Osmar, eu gostaria de saber do senhor, dentro do Poder Judiciário, qual a importância do juiz de direito, do promotor de justiça e do desembargador. Mais uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, esclarecer. O Poder Judiciário é uma coisa, o Ministério Público é outra, né? E a Defensoria é outra. Vamos esclarecer. A advocacia, né? Dentro das atividades jurídicas do país. Então, o Ministério Público e a advocacia fazem parte, e o Judiciário, fazem parte do sistema de justiça. Né? Mas o Ministério Público não faz parte do Judiciário. É uma instituição separada, independente. Pelo formato da Constituição Brasileira, 88, o Ministério Público é quase que um quarto poder. É como se nós tivéssemos aqui não uma tripartição do poder, mas uma quadripartição do poder, com 4 poderes. O Executivo executa, vamos falar aqui o Legislativo faz as leis, o Executivo executa as políticas legais, públicas legais dentro da lei, o Judiciário declara a lei. Declarar a lei o Judiciário não condena, declara a lei. Vamos falar aqui de direito penal. Alguém comete um crime, é submetido ao Judiciário. O juiz diz: olha, você cometeu o crime nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias, a lei X diz que tem uma pena e a pena é essa. Ele declara isso. Tá? Você está apenado. E volta esse sujeito apenado para o Poder Executivo. O Executivo executa essa pena, né? E o Ministério Público é o procurador, é o advogado da sociedade, no sentido de que ele representa a sociedade, ainda no direito penal. Quando eu, membro do Ministério Público, ofereço uma denúncia contra alguém, eu não estou oferecendo essa denúncia em nome do Ministério Público. Eu estou oferecendo essa denúncia em nome do povo do Piauí, do povo do Maranhão, do povo de São Paulo, né? Você veja nos Estados Unidos, nesses filmes que a gente assiste aqui, você pode observar que lá é corretamente anunciado. Quando vai anunciar um processo, no julgamento, o meirinho lá, a pessoa que anuncia, disse: o povo de Nova York contra fulano de tal. Você pode observar que é assim: o povo de Nova York contra fulano de tal. O povo de Los Angeles, da Carolina do Norte, contra fulano de tal. Quer dizer, o Ministério Público não é o Ministério, é o povo, né? E é a mesma coisa aqui. Então, o povo, no caso do Ministério Público de União aqui, dos promotores daqui, ele podia dizer assim: o povo de União contra fulano de tal. Que aquele fulano de tal feriu a ordem jurídica e o ato dele atingiu não ao Ministério Público, ao promotor, mas a toda a sociedade. Quando a sociedade diz que eu tenho que me comportar dessa forma e eu me comporto de forma inadequada, contrária àquela norma, eu atinjo todo o povo, né? Então o Ministério Público, resumindo, não faz parte do Poder Judiciário, mas ele faz parte do sistema de justiça. Então, vamos pegar o processo penal, porque as pessoas entendem, né? O Ministério Público faz a denúncia, a acusação em nome do povo. O juiz pega aquilo ali, recebe a denúncia, cita, é um ato formal, cita o acusado. A citação é a seguinte: fulano de tal, Zé Pereira,
ou você é acusado de cometer o crime tal e tal, defenda-se. Essa é a citação. A pessoa recebe isso, contrata um advogado, ou a defensoria pública, né, ou um advogado particular. O advogado faz a defesa perante o judiciário. O Ministério Público junta as provas, vamos fazer a instrução, quer dizer, ouvir, fazer realizar as audiências, ouvir as testemunhas, juntar documentos, analisar documentos, recurso para lá, recurso para cá. Ao final, se tem um resultado pela condenação ou pela absolvição. Está feita a justiça. Esse é o sistema de justiça, certo? É a função de cada um desses 3 profissionais. Eles trabalham com o objetivo de obter a justiça. Veja, mesmo o advogado tem a obrigação de defender o réu, mas ele tem uma obrigação maior quando presta o compromisso perante a OAB de defender a justiça. A justiça. Significa o quê? Significa que ele defende o réu, o constituinte dele ele defende, mas chega um momento em que é condenado, ele tem que aceitar, porque aquela é a verdade, né, dos fatos ali. Então ele reconhece, ok, mas o réu teve a defesa dele realizada por um profissional capacitado. Esse é o sistema democrático de justiça. Tá? Nesses anos todos de Partido dos Trabalhadores, o senhor fez muitos amigos, mas a vida, por decisões e por atitudes, geram também inimigos. Considerando que hoje o senhor está no PSD e que amanhã haja novamente a possibilidade de uma coligação entre PSD e PT, como o senhor analisa a possibilidade de estar novamente com esses inimigos em 2028? Não, eu quero lhe corrigir um pouco. Assim, eu não tenho inimigos políticos. Nós temos adversários, né? Principalmente dentro do PT, existem adversários que antagonizam conosco em relação à forma como eu vejo a política, né? Eu não vejo mais possibilidade de estarmos numa coligação PT-PSD. Eu acho que não vejo, pelo menos comigo, né? Comigo, num desses partidos, não vejo essa possibilidade. Estou seguindo meu caminho, juntamente com um grupo de companheiros, construindo a história que já mencionei, levando para todos os cantos do município de União a ideia de que nós precisamos soerguer o nosso município economicamente para salvar a nossa juventude, salvar no sentido de salvar mesmo, salvar em todos os sentidos, né? Tirar esse desânimo atávico da juventude, né? Aquele jovem que nem chamado, né, atualmente, nem trabalha, nem estuda, terminou o ensino médio, terminou às vezes a faculdade e não tem ânimo, né? Não vê saída para construir algo, e isso acaba afetando a sociedade em todos os sentidos, né? Economicamente, culturalmente, socialmente, né? Até psicologicamente, né? Atraindo uma série de malefícios, entre os quais se destaca a droga, miseravelmente a droga, né? Então precisamos pensar nisso aí e agir com muita firmeza para retomar o caminho de desenvolvimento do município e inclusão especialmente da juventude. Pois bem, o PT e o PSD, não sei, vão continuar juntos, eu acho, em 2026, né, próximo ano, estarão juntos, provavelmente, muito provavelmente, com o PT, né? Eu não sei como é que eu estarei lá, mas não me vejo assim sendo candidato, né, numa conjuntura dessa aí, não me vejo, né? Se eu for candidato em 2026, não sei, a gente não pode ficar antecipando coisas assim, mas será por um partido mais, vamos dizer assim, menos ligado à tradição, à tradicionalidade da política, né? O PT era um desses partidos, mas hoje, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores está muito identificado com a forma tradicional de fazer política. Muito, muito ruim, né? Pode ser que haja uma mudança, né?
E há uma esperança de que o PT haja um freio de arrumação, como se diz, para voltar aquilo que a gente diz, volta às bases, tem que voltar às bases, né? Mas hoje não tem esse contato com as bases. Se voltar às bases e a gente tiver, enfim, lá na frente a gente vê. Mas como não se pode ser candidato no Brasil, não pode ser candidato avulso, não existe essa possibilidade, né, sem partido, a gente tem que ter um partido, né? Então, vamos escolher um partido, com muita calma, aliás, né? E, se for o caso, lançar uma candidatura. Se não for, a gente vai apoiar um nome, né, que se comprometa, especialmente com o município de União. Essa é a nossa diretriz principal, né? Quero dizer para o povo de União e para o povo do Piauí, enfim, que isso aqui vai para o mundo todo, que eu não vejo política como um meio de vida. Política não é profissão. Não é profissão. Fui promotor de justiça outro dia, hoje sou advogado, né? E exerço uma atividade política como uma forma de contribuir com a sociedade, mas não como meio de vida. Eu repito, não é meio de vida. Não vejo isso como profissão, não gosto dessa ideia de política como profissão, classe política, né? Embora isso seja corrente no mundo todo, é classe política, né? É um negócio muito complicado, muito sério isso. Tem que repensar essas coisas, né? O sujeito vai para a política e larga tudo, não vai mais fazer nada na vida, quer dizer, aquela profissão dele ele larga. Se ao menos fosse aposentado, já tivesse trabalhado. O ministro Wellington Dias é aposentado da Caixa Econômica, ele trabalhou, né, e tal, e se aposentou, então segue na política. Tudo bem, eu também, né, agora, mas como eu digo, repito, eu sou advogado, né? Eu não vivo da política, essa política, né, partidária, eleitoralmente falando, né? Tá? Então é isso que eu penso. E ajo dessa forma. Estamos concluindo a entrevista com o Dr. José Osmar e neste momento queríamos deixar o microfone aberto para que ele fizesse as suas considerações finais. Eu gostaria que o povo de União, especialmente o povo de União, né, me visse como um exemplo a ser seguido. Não no sentido da virtude, aquela virtude, não é isso, eu não sou santo não é isso não, mas no sentido de que, especialmente você que é um garoto pobre, né, visse em mim um exemplo de que, sendo pobre como fui, nascido no interior de União, os pais lavradores, avós lavradores, bisavós lavradores, vi no estudo o único caminho que poderia me levar a ter algum sucesso, né, como profissional, e isso deu resultado. Então eu peço a você, unionense, especialmente os jovens, que mirem-se no nosso exemplo, nosso humilde exemplo, e de que é possível sim a gente conseguir vencer, né, como a gente diz aqui, vencer na vida, vencer profissionalmente, se você se dedica, se você coloca o estudo como objetivo final, único da sua vida, em determinado momento, né? É possível sim, em escolas públicas, sempre, mas o resultado vem se você se dedicar. Com relação à minha trajetória aqui em União e também como profissional, eu quero dizer para o povo, especialmente o povo de União, que eu me sinto muito gratificado. Eu agradeço todo dia a Deus. Eu não peço mais assim coisas, né? Eu peço a Deus só, Senhor, se o Senhor acha que eu ainda tenho uma missão aqui, né? Então o Senhor me dê uma saúde, me mantenha a minha saúde para eu poder desempenhar essa missão. Se o Senhor acha que eu não tenho mais missão, tudo bem, não tenho nada a pedir. O que eu tenho mesmo, digo eu, é agradecer tudo que o Senhor me propiciou até hoje, né? Me permitindo ser o que sou, fazer o que faço, né? Dar o exemplo que dou, né? Para a edificação daqueles que por acaso queiram ouvir, queiram conhecer, né, aquilo que a gente faz. Com relação a
ao projeto que vocês estão fazendo, né, o Eudes e você, a equipe, nessa entrevista, né, com esse tipo de trabalho, eu quero reconhecer mais uma vez a importância desse trabalho. Eu tenho certeza que e eu sei que o Eudes vai persistir nesse projeto, vai ser um sucesso, vai ter sucesso. Não tem como não dar certo, porque hoje nós temos acesso, diferentemente daquela época, década de 80, que você para ter uma TV era uma coisa fora de cogitação, para ter um rádio era coisa dificílima, para ter um jornal era dificílimo, né? Jornal impresso. Hoje não tem mais barreiras, né? Essas barreiras todas foram quebradas pela tecnologia, pelo conhecimento humano, pelo estudo, né, humano, né, pela cultura, né, o resultado da cultura humana. Essas barreiras foram todas quebradas e permite a gente fazer um trabalho desse maravilhoso que vocês estão fazendo e, com isso, ajudar na formação cultural do nosso povo, né, criar no espírito do nosso povo a ideia de responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por todos. Quando você faz um trabalho, você está fazendo um trabalho para ganhar um dinheiro para você, é claro, para sua família e tal, mas esse trabalho não fica só restrito à nossa família, à nossa família. Esse trabalho ele tem reflexo em toda a sociedade. Então é isso que a gente pensa. Muito obrigado, Deus abençoe a nós todos, continue a fazer esse trabalho, tá bom? Um abraço. Estamos concluindo aqui a entrevista com o Dr. José Osmar. É uma personalidade notável aqui de nossa cidade e relembrando que a Estanhado Web TV, em todas as oportunidades que tem, leva ao internauta de União, do Estado, do Brasil e do mundo aquilo que União tem de melhor. Essa é um dos objetivos que nós temos e vamos continuar com ele. Se você assistiu a entrevista até aqui e assiste o nosso canal, se inscreva, dê um joinha nos vídeos e continue participando, dando ideias, porque a Estanhado Web TV tem a missão de levar o que União tem de bom para o mundo. Muito obrigado. Você está na Estanhado Web TV de União Piauí, o melhor da TV regional, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais. Apoie o projeto Estanhado Web TV. A Estanhado Web TV nasceu para contar as histórias. Precisamos ampliar as nossas atividades e inserir em nossa programação mais vídeos, documentários e tão sonhada transmissão ao vivo. Temos algumas despesas. Precisamos da sua ajuda. Faça sua doação agora através da chave Pix. 86 9 88 20 70 94. Agradecemos de coração por nos ajudar a manter viva a essência de União e da nossa região. Juntos, podemos continuar construindo memórias que inspiram. Estanhado Web TV, fazendo União brilhar muito mais. Obrigado pelo seu apoio.